Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando o sempre presente, às vezes irritante, mas também necessário Fora de Sala. Sua conversa semanal sobre teologia, cultura e sociedade. Eu, Eduardo Ross, estou aqui como anfitrião, mais uma vez, dessa roda de conversa de amigos que podem perder prazos de gravações, mas jamais perdem a relevância e a boa conversa. É ou não é, meus amigos? Eu falo aqui direto de São Paulo, mas eles falam da sempre harmoniosa Atibaia. Eu quero começar cumprimentando ele que andou meio sumido dos nossos primeiros programas e as pessoas se perguntavam: onde andará Felipe Santos? Felipe Santos, seja bem-vindo. É bom ter você aqui de novo. Bom estar de volta, mesmo que à distância, né? Pois é. Nós estamos em isolamento social, né, Felipe? A minha vida é um isolamento social, né? Joel, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Edu. Só não tá muito presente esse podcast, né? Pois é, as pessoas andam comentando por aí, viu? Rola um papo na Falando. internet de que o Fora de Sala tá fazendo falta. E o Felipe não estava presente O que a nos gente vai contar agora que a gente brigou ou ainda não? A gente separou, hoje a gente vai anunciar a separação. Vai ter um dentro de sala e um Vai fora ver de quem que vai sala. ser o novo vocalista da banda, né? É. Mas, Edu, O problema é que quem vai ser o vocalista. Diga, Joel. o Felipe não apareceu nos últimos porque ele não podia usar a internet. Que ele tava de olho lá no quantos livros estava vendendo. Ele ficava no contador. Verdade. Tá Que virando isso, hein? O Felipe agora é best-seller. Felipe é best-seller. best-seller, a gente precisa se acostumar com isso. Isso aí. Logo, logo aparece nos mais lidos da Veja. Aí não sei se ainda tem isso, né? É o Imagina, Bial, meu ele sonho gosta ainda é de Bial. meu sonho. Não, meu sonho é ir na Ana Maria Braga, mas acho que ela não vai me chamar, não. Mas pra mostrar o livro ou pra comer lá? Pronto. Oi? É pra mostrar o livro ou pra comer? Ah, sei lá. E se ela te chamar, não vá, por favor. Não vai. E se você está nos ouvindo agora e tem acesso à inteligência artificial, qualquer outra coisa assim, por favor, ajude a minha imaginação, porque me veio agora um lapso na minha consciência do Felipe Santos conversando com o Louro José. Devia ser uma conversa assim, épica, maravilhosa. Então, você que está nos ouvindo aí, mande essa imagem, nós queremos ter isso gravado na nossa cabeça. Mas, depois disso, é sempre bom a gente trazer um pouco de sanidade e luz para essa conversa. Lucas Sabatier, que alegria ter você aqui, meu amigo. Poxa, é um prazer poder conversar com vocês depois de um longo inverno, né? Pois é, pois é, pois é. Cada Anda vez difícil, né, Lucas? A vida mais difícil. livre, tá hein? difícil. Você viu? A sabedoria exige leitura, né? Por isso que o Felipe produz e a gente fica lendo. Bom, e também temos aqui o nosso amigo que fala diretamente dos Pampas gaúchos, ele que agora está adornado como um típico gaúcho dos Pampas e está sendo tratado com chimarrão e outras delícias do sul. Pedro Vercelino, uma alegria ter você aqui, amigo. Fala, Du. E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de estar com vocês, viu? Comigo não. Bom estar de volta. Bom ter você aqui. Amigos, Eu e o Joel, a gente já se viu essa semana, a gente se cruzou no aeroporto, almoçamos junto. Eu saindo, o Joel chegando. Mas com vocês faz tempo que a gente não senta juntos. A vida do rico é outra coisa, hein? a gente precisa arrumar outro doutorado do Felipe pra gente poder comemorar, vocês não acham? É Pô. verdade. Felipe, termina logo o Precisamos, segundo mestrado, precisamos. o terceiro mestrado pra gente poder comemorar. Bom, muito bem. Você que está nos ouvindo e quer também participar dessa conversa, não se esqueça. Curta a nossa página, você pode ficar por dentro de tudo que a gente anda conversando aqui na nossa página no Instagram também. Mande esse podcast para os seus amigos, para os seus inimigos, para quem você acha que precisa ouvir essa conversa. É sempre muito bom a gente poder ajudar outras pessoas a ouvirem esse bate-papo aqui. Muito bem, hoje a conversa, meus amigos, é algo que está cada vez mais presente, cada vez mais alerta e cada vez mais, por que não dizer, com ânimos acirrados. É só nós falarmos sobre questões de gênero, questões envolvendo a velha guerra entre homens e mulheres, né? De um lado, nos parece que essa guerra é quase irreconciliável, não tem saída.
De um lado, homens frustrados com mulheres, cada vez mais mulheres ameaçadas e desconfiadas por homens, e isso faz com que os relacionamentos se tornem cada vez mais difíceis e, por que não, os discursos cada vez mais polarizados. Hoje, se nós olharmos para a nossa cultura com cuidado e com atenção, nós veremos a todo momento que a cultura está nos ensinando de que, no fundo, homens e mulheres são adversários e que essa convivência é impossível. É impossível. Hoje a nossa conversa vai tentar identificar se essa guerra é realmente inevitável. Será que homens e mulheres eles permanecerão como inimigos ou será que nós estamos sendo formados por narrativas que distorcem o propósito de Deus para o relacionamento entre pessoas, né? Hoje a pergunta que guia nossa conversa é quem está certo nessa guerra ou será que essa é uma pergunta certa, né? Será que é necessária essa guerra entre homens e mulheres? Lucas, quando nós vemos hoje o discurso, questões relacionadas à realidade envolvendo homem e mulher, seja no ambiente de trabalho, seja nos relacionamentos, seja na maneira como se vive a vida ou como se olha a vida, qual tem sido, na sua visão, o sentimento que mais aparece quando esses temas são trazidos à conversa? Me parece, Edu, que a cultura, o ar cultural que a gente respira, de fato coloca homem contra mulher e mulher contra o homem, né? Ah, a gente brinca da questão da guerra dos sexos, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, e existe então uma incompatibilidade essencial ou fundamental entre os sexos. É interessante e um tanto quanto irônico perceber que, ao mesmo tempo que isso é afirmado, ah, a cultura também, concomitantemente, defende que o sexo é definido pelo gênero que é subjetivo, né? Então, a incompatibilidade fundamental, de um lado, ela é rígida e inflexível. De outro lado, você tem talvez a abertura para admitir o gênero como algo subjetivamente construído de maneira praticamente absolutamente flexível. Você escolhe quem você é. Então você tem uma contradição interna, né, nesses pressupostos. Mas o nosso tópico de hoje diz mais respeito ao primeiro posicionamento, né? E não a questão da construção do gênero ou da identidade. Dentro dessa incompatibilidade que muitas vezes é definida, ah, essa incompatibilidade eu diria que ela é abstraída a partir de aspectos sociais, ou sociológicos, ou relacionais. Ah, Homem e mulher entram em guerra, né? Mas por que eles entram em guerra? Se de um lado a cultura define a razão dessa guerra por uma incompatibilidade fundamental, de outro lado, a gente olhando para a teologia, a gente teria aqui uma explicação teológica, né? Porque a princípio Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem ser compatíveis, né? Existe toda a discussão aí da tradução, inclusive em conversas recentes aí sobre a última versão da NVI, mas o que significa ser uma mulher idônea, né? Que Deus cria uma mulher idônea, ou uma mulher que lhe fosse compatível. ah, ah, Bom, a discussão aí da tradução, depois a gente pode pedir ajuda dos nossos experts da mesa. Ah, mas se Deus criou para o convívio, para a união, então existe uma compatibilidade que não pode ser rejeitada por completo, né? A questão é que, de fato, essa compatibilidade ela é afetada não essencialmente, não ontologicamente, mas eticamente no momento da queda, né? O desejo de um se vira contra o outro. E aí, então, os relacionamentos acabam por experimentar o quê? Guerra, guerra. E essa guerra ela tem perdurado historicamente, né? Por quê? Porque de um lado você tem um gênero que é naturalmente mais forte, e aqui eu não estou dizendo em termos de força de resiliência, né? Estou dizendo de força física, né? Naturalmente, em geral, homens são mais fortes do que mulheres. E essa força física
ao longo da história representa uma vantagem significativa em termos de sujeição e opressão, né? Então, por vezes, essa força física prevaleceu e a força política e religiosa por detrás também era presente, num sistema que muitos têm chamado de patriarcado opressivo ou abusivo, né? Que em muitos círculos não pode ser negado, né? Ele é fato. Ah, de outro lado, você tem mais recentemente uma reação a essa história. E uma reação que se justifica com base nesses aspectos de, 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 de incompatibilidade essencial, e não com base em argumentos éticos, né? E aí o que você cria na cabeça do jovem atual? Que homens são do mal ou que mulheres são do mal e eles precisam ser, o sexo oposto precisa ser contrariado e combatido, né, por meio de micro-revoluções aí. Então esse é o cenário atual, né. Eu acho que tentando aqui tocar na sociologia, na teologia e na cultura, que tem tudo a ver com o nosso podcast, né, parece que esse é o cenário atual, Edu. Ô Pedro, mas, por detrás dessa análise que o Lucas trouxe para a gente tão importante, ele mencionou isso de maneira indireta, mas, que há um conflito, isso é nítido para todos nós, né. A gente tem, por um lado, feministas alegando feministas extremas, defendendo toda a sua opressão e o quanto foram vítimas de comportamentos inadequados relacionados a homens. Por outro lado, nós temos os red pills gritando que mulheres não são subservientes, mulheres são o câncer da nossa sociedade. A pergunta é, Pedro, existem razões legítimas por trás desse conflito? Existem dores reais que alimentam essa tensão, seja relacionados a abusos, negligência, irresponsabilidade, que contribuem para essa temperatura que nós vemos nos nossos dias? Sim, Edu, e eu acho que o Lucas mencionou isso de maneira. Ele tocou nesse assunto, né? Mas eu acho que a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis e perceber que isso faz parte da história da humanidade desde o princípio. O que nós vamos enxergar ao longo da história são manifestações culturais que retratam momentos históricos específicos de um mesmo problema. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3 e nós vemos o que acontece em Gênesis 3 depois do pecado de Adão e Eva, que por sinal já é um conflito de gênero, se a gente pudesse chamar assim, você tem Adão dizendo para Deus: "Você me deu algo que você disse que eu precisava, mas olha aqui, na verdade eu não preciso, porque aquela que você me deu na verdade estragou o plano", e Adão põe a culpa na mulher. E ali você começa um primeiro momento de transferência de culpa para o gênero oposto, ou para o sexo oposto, que vai desencadear, logo no capítulo 3, a maldição do próprio Deus, onde Deus vai dizer o seguinte, e Deus vai dizer para eles, né, como resultado do pecado que entrou no mundo. E aí a NVI 23, acho que traduz isso muito bem no versículo 16, Deus diz: "O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará." Veja, como resultado da queda, o conflito entre homem e mulher faz parte desde o início. Um dos problemas que a queda vai trazer para dentro do lar é essa disputa de quem tem a palavra final agora. Quem está sobre o outro, quem está acima do outro, quem vai dominar sobre o outro. E Deus diz: o homem. E eu acho que isso é um reflexo histórico da nossa sociedade. Pouquíssimas sociedades na história da humanidade foram totalmente dominadas ou governadas por mulheres. As sociedades, ao longo da história, elas foram sempre dominadas por homens. Agora, qual é a grande sacada aqui, e por que isso é importante? Isso não é parte do plano criacional de Deus. Isso é resultado do pecado. Eu acho que essa é uma leitura errada que as pessoas fazem às vezes. O fato de homens e mulheres terem um conflito e de homens dominarem sobre mulheres nunca foi o plano de Deus, não faz parte do plano de Deus. Isso surgiu na história como um resultado do pecado. O desejo dela é contra ele, ela quer controlá-lo, eu acho que isso que a expressão ali na verdade significa, o seu desejo é controlá-lo e ele vai subjulgá-la. Acho que essa é a maneira mais gráfica de traduzir aquela expressão. E isso deixa claro que desde Gênesis 3 vão existir conflitos entre homens e mulheres, conflitos de gênero. Homens e mulheres vão lutar pelo seu espaço
em detrimento do outro. Não é só uma discussão de quem eu sou como mulher e quem ele é como homem, mas é quem eu sou em detrimento dele, quem eu sou contra ele, quem eu sou sobre ele. E eu acho que esse é um elemento interessante, né? A palavra dominar, inclusive, tem esse elemento de força física, inclusive, que o Lucas ressaltou. Isso está em jogo aqui. Não é à toa que boa parte da dominação no mundo antigo dos homens sobre as mulheres envolve violência, né? Então, sim, ao longo de toda a história, a única coisa que eu vejo é a seguinte: são novas manifestações daquilo que o pecado causou no casal primeiro. O que o pecado trouxe para dentro de Adão e Eva se manifesta agora ao longo de toda a história da humanidade, nas mais diversas sociedades, quando homens e mulheres tentam não somente entender quem são, mas entender quem são em detrimento do outro. Joel, e eu quero passar essa pergunta para você, porque eu sei que esse é um assunto caro para você. Nós estávamos falando aqui sobre a realidade dessas críticas e se essas críticas, de ambos os lados, seja das mulheres para com os homens, dos homens para com mulheres, elas têm elas têm razões legítimas. Justamente o que nós queremos trazer aqui como conversa, e trazer e pensar nessa possível solução, ela não necessariamente invalida abusos, negligências ou crimes que são realizados por ambos os lados. Onde você acha que cada lado exagera nas suas críticas ou onde cada lado acerta em relação às suas críticas? É, me parece que quando a gente está discutindo sobre esse assunto, nós temos que fugir dos extremismos, né? Como eu ouvi falar esses dias, o extremismo é um dos lados da verdade que ficou maluco, né? Se tem verdade nos dois lados. Então, quando alguém afirma que todo homem é machista e que o mundo ele é predominantemente ou totalmente machista, isso é uma mentira, né? Eu conheço vocês não são machistas e vocês estão no grupo todos os homens, né? Agora afirmarmos também que não existe uma cultura histórica de um machismo, né, de um patriarcalismo machista, né? O patriarcalismo não é o problema, mas o machismo é o problema, também é uma mentira. Então esses assuntos precisam ser levantados, precisam ser lidados, e eu acho que a igreja, por vezes, ela passa largo desses assuntos, e há uma razão para isso. Porque parece que toda vez que nós levantamos assuntos como esse, parece que eles são de pautas progressistas. Não é verdade, não é verdade. Ah, defender uma mulher não é progressismo. Cultivar uma cultura de bondade contra a violência não é progressismo. Isso são valores do reino de Deus. E ignorar que dentro das nossas igrejas existem essas questões não vai ajudar em muita coisa. Eu vi uma pesquisa dias no Atlas da Violência que 40% das violências domésticas denunciadas são de mulheres que se declaram frequentadoras de templos evangélicos. Então, isso é uma questão que está do nosso lado, está perto de nós. E aí, qual é o risco disso? Nós irmos até a igreja, por exemplo, e pregarmos coisas que eu ouço muito, gente dizendo: olha, se você tem uma questão dessa, usando aquele texto de Corinto, né? Coríntios, não leve a um não crente no tribunal para ser julgado, mas julgue entre os irmãos, né? E nem sempre isso é possível, nem sempre isso vai ser assim que acontece. Até porque ali havia um contexto, questões sociais, injustiças sociais, que havia um incentivo a lidar não com descrentes, mas a lidar com pessoas dentro do arraial do povo de Deus. Agora, quando nós tratamos de violência, já é outro assunto. Já é outro assunto que tem que ser tratado em outras instâncias. Então, eu gostaria só de colocar isso aqui como discussão, e aí a gente pode desenvolver mais, que falar sobre violência contra a mulher e a violência do homem contra a mulher, que é uma realidade no nosso contexto social, não é um assunto progressista, mas é um assunto da justiça de Deus, da bondade de Deus, e o povo de Deus precisa olhar para isso. Porque o mal não é de direita ou de esquerda, o mal é pecado, ponto. Praticar o mal não é uma coisa que é feita porque o fulano é de direita, de esquerda, progressista ou conservador, mas porque ele é pecado. E o complementarismo que nós acreditamos e defendemos entre homem e mulher, complementarismo bíblico, de papéis distintos, numa ontologia igual,
está exatamente isso, para acender a beleza das diferenças que existem entre homem e mulher, nessa unidade que se faz em Cristo Jesus. E quando nós entendemos que essa unidade se dá em Jesus entre um homem e uma mulher, que são diferentes, como Pedro ressaltou, até na força são diferentes. Ah, nós temos que ser contra qualquer coisa que mancha essa beleza, que mancha essa beleza da diversidade entre um homem e uma mulher, dessa pluralidade dos papéis, mas que faz eles se encontrarem numa unidade em Cristo Jesus, onde as diferenças elas não são coisas ruins, mas elas são coisas belas, né. Então acho que é uma coisa que a gente podia conversar a partir daqui. Unidade e cooperação são palavras que doem para ouvidos individualistas e autônomos como a nossa época, né. Ajuda, companheirismo, parecem que são palavras que não são muito agradáveis para a nossa cultura, né. Ah, nos parece que então a concepção geral que nós temos visto é que homens e mulheres são inimigos. A ideia de homens de Marte e mulheres de Vênus é a ideia de que são irreconciliáveis e completamente separados uns dos outros, né? Não foram feitos para cooperar, mas para, de certa forma, competir. Felipe, de que maneira a história das Escrituras, como nós olhamos na história bíblica, Deus insistentemente tentando trazer de volta para o seu povo a visão, como Pedro já nos lembrou, de que homens e mulheres foram feitos para se complementarem, para agirem em diferentes papéis, na beleza que há nisso. E por que que isso é tão difícil, você acha, para nós hoje em dia? Por que que, dizer que temos papéis diferentes pode parecer tão ofensivo para ambos os lados? Ah, eu acho que a gente chega a essa conclusão, ou pelo menos essa conclusão acaba vigorando na nossa cultura, porque é a cultura que está construindo o ideal de ser homem e o ideal de ser mulher. E aí vem um ponto muito importante para nós cristãos. O Pedro mencionou isso, ele talvez não tenha usado essas palavras, mas ele mencionou, é que a gente tem que aprender a ler a vida teologicamente e não simplesmente de maneira cultural. A nossa lente de leitura da vida, ela tem que ser teológica, ou seja, ela tem que ser lida a partir de quem Deus é e do que ele faz e como ele revela isso por meio da Escritura. Então, eu acho que o grande problema, a sociedade, é muito difícil você fazer você exigir da sociedade que ela pense diferente, de maneira geral, porque a sociedade, ela é o cachorro correndo atrás do rabo, ela cria o seu caldo cultural e ela se envolve no seu caldo cultural e ela vai mexendo esse caldo cultural e vai criando novos sabores e novos temperos, novos cheiros, novos jeitos de ser. Então é muito difícil você conseguir tirar a sociedade desse modus operandi aí de ficar rodando, rodando, rodando dentro desse mesmo caldo, sem oferecer uma alternativa. E a alternativa, aí os cristãos eles têm que ser os primeiros a pensar nessa alternativa. A alternativa, de novo, é ler teologicamente essa questão. Não tem como você dizer, assim, a cultura, o ambiente cultural que nós vivemos, que ele é mais orientado ao individualismo, ele acaba esquecendo algo muito importante das Escrituras, que é nós somos uma comunidade. O povo de Deus, ele é comunitário. O povo de Deus, ele não é ele não é um grupo de indivíduos que se aproximam uns dos outros debaixo da autoridade de Jesus e tentam conciliar as suas diferenças. Não. O povo de Deus, ele é o corpo de Cristo, que debaixo da sujeição de Cristo, eles aprendem a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e elevar uns aos outros, trabalhando em conjunto. E quando a igreja tem essa perspectiva, eu acho que ela consegue voltar a essa leitura teológica do que é ser homem e mulher, essa leitura teológica da complementariedade, essa leitura teológica do que temos a mesma dignidade diante do Senhor, temos sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas temos funções diferentes e funções que são funções que uma é tão importante quanto a outra. Sem os papéis da mulher, a humanidade fica incompleta. Sem os papéis do homem, a humanidade fica incompleta. Então nós precisamos uns dos outros. Só que nós precisamos entender que precisamos uns dos outros à luz daquilo que a Escritura está falando. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade. Homem e mulher, ele fez a humanidade. E ele criou eles dois para caminharem juntos e para aprenderem juntos e para crescerem juntos.
O que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, eu gostei muito de um livro que eu li. Eu li ele há um tempo, depois eu reli ele no ano passado, da Nancy Pearcey, saiu até em português, Masculinidade Tóxica. Aquele livro foi muito legal para definir alguns critérios, a nomenclatura, né? Colocar as coisas ali dentro das suas caixinhas. A Nancy Pearcey, ela trabalha muito bem isso, e especialmente tem um capítulo, um conceito que ela cria, que eu gosto, que é a ideia do homem ideal e do homem e do bom homem. Para você ver que o homem ideal, ele é o homem da cultura. Quando a igreja olha para o homem ideal, ele está olhando para o homem da cultura, que é aquele sinônimo de cara que vai atrás, empreendedor, força e tudo mais. Mas quando a igreja olha para a escritura, ela vai ver o parâmetro do bom homem. O bom homem é aquele homem que busca ser piedoso e busca viver em relação às mulheres, não só dentro da família dele, mas em relação a todas as mulheres ao seu redor, como um homem que demonstra piedade e demonstra ser como Cristo foi. A mulher, por outro lado, se ela deixa a cultura do nosso tempo definir o que é ser mulher, ela vai cair no erro de achar que a mulher se define a partir daquilo que o homem é. Você já reparou que na nossa sociedade as mulheres, elas têm sido ensinadas a se comparar com os homens e não com as outras mulheres? Elas estão sendo desafiadas a querer fazer tudo que os homens fazem, tomar o espaço dos homens na sociedade, e é a mesma coisa que você está ensinando uma flor a ser um tijolo. Então, esse é o problema quando a gente não faz uma leitura teológica da história, da vida, da cultura, de tudo. Quando nós não olhamos para aquilo que o Pedro falou, né? Lá atrás do o pecado, a raiz das nossas diferenças, a raiz dos abusos, a raiz da violência, a raiz de todo esse mal que coloca homem e mulher um contra o outro em vários momentos da história, é o pecado. É aquela desarmonia causada lá no Éden. E aquilo ali acaba caracterizando a nossa história. A ideia de que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará, ou o seu desejo será contra o seu marido e ele te dominará, é fruto do pecado, é fruto de um momento na história, um momento histórico em que o primeiro homem e a primeira mulher decidiram desobedecer a Deus, definir o que é moralidade segundo os seus próprios termos, e com isso eles causam essa desarmonia. E essa desarmonia ela tem sido um desastre na nossa história. Mas quando nós olhamos para isso da maneira como Deus nos apresenta, e nós pensamos assim, cara, somos o povo de Deus, somos a igreja de Cristo, nós não somos a sociedade, nós somos um ente contracultural. Nós temos que voltar para a Escritura para nos encontrar e, a partir das Escrituras, levar essa verdade àqueles que não conhecem a Cristo, para que eles também se encontrem. Porque senão a igreja vai ficar. Se a igreja não fizer isso, ela vai entrar no mesmo círculo, ela vai entrar nesse caldo cultural que está girando, girando, girando e criando novos temperos, novos elementos, novos sabores, e não está chegando a lugar nenhum, porque perdeu o tempero original, o sabor original, a visão original que Deus propôs para nós. Então, acho que é por aí. Eu concordo com tudo isso que o Felipe falou, e realmente a gente precisa ter uma lente teológica, não cultural, para fazer a leitura, né? E quando nós fazemos isso, nós vamos enxergar essa dignidade homem e mulher em Deus, na criação, e vamos celebrar as diferenças como beleza, né? E uma mulher não vai ser um homem não vai ser uma mulher, como uma flor não é um tijolo não é uma flor, né? Então eu concordo com tudo que o Felipe falou. Só que o Felipe usou uma frase, eu sei que ele está usando dentro do contexto todo, mas olha como a cultura é perigosa nesse sentido, e se nós não definirmos termos, nós também incorremos no mesmo risco. Teve um momento que o Felipe falou assim, daí você até me corrige, Felipe, tá? O Felipe falou assim: a mulher está tentando tomar o lugar do homem na sociedade, fazer as coisas do homem. E eu concordo com ele, existe coisas distintas. Mas se nós não definirmos termos, nós corremos o risco de cair na mesma tirania cultural do nosso lado que o lado de lá tem. Porque o que é o lugar da mulher? O que é o lugar do homem? Quem está definindo isso? Eu sei que o Felipe já colocou um pressuposto. Quem define é a lente teológica. Ok, perfeito. Mas essa conversa é tão profunda e ela é tão em outro nível, porque se a gente disser, nós 5 pastores aqui, se a gente falar assim, o lugar do homem e o lugar da mulher, quem que está ouvindo vai ler o lugar da mulher na cozinha, do homem no mercado de trabalho? Que é assim que eles vão nos ler. Né? E não é isso que o Felipe está falando, e não é isso que eu estou falando, que o Lucas, o Pedro, e nem você. Então, a necessidade numa discussão dessa, de definir termos, se eu não estou propondo agora a definição deles, eu sei que não dá tempo, mas não é isso que nós estamos falando.
Concordam comigo? Acho que absolutamente. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de trazer e perguntar e jogar essa bola pro Lucas agora, para tirar a gente disso, né? Porque me parece que é muito claro que a gente tem essa clareza. Inclusive, pelo lado opressor, a gente vai ouvir direto, não, Deus fez papéis diferentes, né? A dignidade é igual. Muito Uhum. embora a dignidade ela não seja prática. E me trouxe à mente justamente o dado que você trouxe da pesquisa da Atlas, que eu vi e eu achei assustador. O índice de violência doméstica em ambientes evangélicos é terrível. É um problema real e constante de mulheres sofrendo abuso psicológico ou físico no meio das nossas comunidades. E se você que é pastor que está nos ouvindo, se você não tem ouvido isso na sua igreja, tenha seus olhos abertos, né? Uhum. Esteja sensível para essa realidade grave e terrível que acontece no meio das nossas igrejas. E A soma-se a pergunta isso, é, Lucas, Desculpa, perdão, mas soma-se a isso as que não denunciam. exatamente, os Principalmente casos igreja. criminosos Uhum. que não são notificados, né. Hum. Que é muito maior, evidente, caso de Claro. subnotificação, em caso de agressão, é muito maior do que notificado. Ô Lucas, a questão é que me parece que às vezes a gente pode se perder no argumento de usar então esse argumento para suavizar o conflito, para colocar panos quentes no conflito. Mas será que o evangelho, então, ele tem pra gente uma resposta? Será que o evangelho consegue dar pra gente uma direção? E olha que aqui não estamos falando de questões pastorais, eu acho que é importante deixar as pessoas também, ou claro para quem está nos ouvindo, nós estamos falando de papéis na igreja, estamos falando de realidade homem e mulher. Lucas, o evangelho resolve esse conflito ou ele só passa pano? O evangelho é a única resolução desse conflito, porque ele resolve o problema mais fundamental, que é o pecado. Ele reorienta o coração, que pretende uma autodefinição, uma autoproteção e que para isso se subjuga o outro e oprime o outro, né? E ele me liberta da escravidão dos laços sociais dessa opressão, né? Então, de um lado, ele redime o opressor e de outro lado, ele liberta o oprimido das suas escravidões, né? E ele faz isso por meio da redenção do coração, Edu, porque o desejo que é para si, é satisfeito em Jesus. E aí, esse coração satisfeito em Jesus, ele é transformado para não ter que oprimir o outro, porque ele não precisa mais do outro, né? Eu estava ouvindo recentemente o Pondé falando sobre o mito do progresso. E ele fala que a escravidão é uma manobra muito natural para uma sociedade onde a única força mecânica é a força animal ou humana. A escravidão ela perde seu sentido só numa sociedade mecanizada, industrializada, de certa forma, Uhum. né? Uhum. E ele fala que se eventualmente a gente tivesse uma desindustrialização, né, perdêssemos a habilidade da força mecânica, a gente voltaria a escravizar, porque isso está na natureza humana. Ou seja, o que você precisa para tirar do homem a tendência a escravizar o outro, ou tirar do homem a tendência a se sobrepor sobre o outro tiranicamente, forçadamente, é de uma nova natureza. É isso que é necessário. E o Evangelho é a boa notícia do Deus que veio livrar a gente da gente mesmo. Ele veio tirar o nosso velho coração e dar um novo. De tal maneira que você não precisa mais, o homem não precisa mais oprimir a mulher, e a solução para a mulher que é, de certa forma, oprimida, não está em subjugar o homem e se sobrepor a ele numa nova relação de opressão, mas numa libertação completa a partir de um novo coração dado por Jesus. Ou seja, a revolução necessária é a revolução do coração. E essa revolução ela é motivada, ela é energizada pela intervenção divina em Jesus e pelo Espírito de Jesus em nós. Ou seja, o Evangelho é a única solução para essa situação caótica de guerra entre os sexos que a gente vive. Pedro, você acha que inclusive será que a discussão, então, não é mais sobre uma guerra, mas o que significa agora a amar o outro à luz de Cristo, a reconhecer, inclusive,
os papéis, né, foi um ponto que o Joel trouxe, o papel à luz de Cristo. Será que as luzes do evangelho, elas alcançam também esses ambientes do que o homem faz, a mulher faz, ou isso fica escurecido? Sim, com certeza, Du, porque eu acho que quando o evangelho causa uma revolução no coração, ele vai causar uma revolução na nossa hermenêutica. E eu acho que isso é muito importante. Por Hum. quê? Porque muito de como nós lemos a escritura hoje diz respeito ao importar das nossas experiências e preferências culturais ocidentais, especialmente num cristianismo formado pela as missões americanas da década de 20, 30, 40, 50, 60, que ensinaram a gente a ler a Bíblia e transformar a maneira como nós lemos a Bíblia, não somente a maneira como nós lemos a Bíblia, mas acessar os textos bíblicos a partir de uma disposição ou uma realidade cultural que era tratada de forma absoluta. Deixa eu dar um exemplo que eu quero dizer com isso. Nós fomos condicionados a lermos a Bíblia e enxergarmos aonde a Bíblia descreve papéis, a expressões culturais que não são essencialmente as nossas e que não são essencialmente bíblicas, não precisam ser contrárias à Bíblia, nem antibíblicas, mas não são necessariamente bíblicas, né? O problema é que elas foram transformadas em verdade bíblica, ou princípio bíblico, ou resultado do processo de interpretação bíblica. Então, muito que aquilo que a gente chama de papel hoje diz respeito a mais às nossas preferências culturais ou às nossas heranças culturais religiosas do que essencialmente o que a Bíblia chama de papéis. E quando o evangelho causa uma revolução no coração, por causa da presença do Espírito, o evangelho causa uma revolução também na nossa cosmovisão. Ele dá pra gente uma nova maneira de enxergar a Bíblia à luz do evangelho, onde a coisa mais importante não é essencialmente o que nós fazemos, mas em quem nós estamos nos tornando, que vai se manifestar nas nossas práticas. E a gente para de brigar por preferências culturais, por expressões culturais, para de fato valorizar um coração renovado e transformado pelo poder do evangelho. No fundo, é menos importante, quando o evangelho é o assunto central do qual nós estamos tratando, o que homens e mulheres fazem por si mesmos, sendo homem, sendo mulher, mas o quanto homens e mulheres demonstram, naquilo que fazem, um coração renovado e transformado pelo evangelho. Então é menos importante, na nossa discussão bíblico-teológica, se a mulher está trabalhando em casa ou fora de casa, ou se em casa ou fora de casa o coração dela está descansado em Jesus e ela ama a Deus naquilo que ela faz. Essa é a revolução que o evangelho causa na nossa visão da escritura e na nossa visão cultural da sociedade. Se o foco é o evangelho e o que o evangelho causa no nosso coração, a gente para de chamar preferência de Bíblia e a gente começa a focar naquilo que o evangelho foca, que é o reino de Deus manifestado por homens e mulheres que trabalham juntos para a demonstração de Jesus na sociedade. Eu acho que essa é a revolução que a gente não está disposto a conversar sobre ela ainda. Eu acho que a gente ainda está travado na péssima discussão do que homens e mulheres podem ou não fazer. E a gente ainda não está pronto para ter a conversa que diz respeito àquilo que homens e mulheres devem ser na sociedade à luz do evangelho de Jesus Cristo. É, E eu sei que as pessoas vão me xingar e me chamar de progressista por causa do que eu acabei de dizer. Mas tá você tudo bem. Mas tá tudo bem, porque eu acho que falta pra gente uma revolução hermenêutica causada pelo evangelho. Quando o evangelho é a lente pela qual eu leio a escritura como um todo, eu tô pronto para reconhecer o lugar de fala de onde eu falo, que é cultural e condicionado. É impossível ler a Bíblia sem pressupostos, mas é honesto saber quais pressupostos eu trago pra Bíblia, e a gente nem sempre reconhece isso. E muitos dos pressupostos que a gente traz para ler a Bíblia, eles são simplesmente valores culturais que nós herdamos, do que essencialmente valores teológicos formados pelo Evangelho, que a gente traz de volta para a leitura da Escritura. Ô Pedro, ô Du, desculpa, aqui ó. Na verdade, esses pressupostos, nós escondemos eles. Porque nós não Isso queremos é uma desonestidade hermenêutica e intelectual. E aí, eu brinquei, você é progressista, né? Mas isso é uma espécie de desejar progredir em alguma direção. A pergunta é só o que você está querendo criar uma. Em que Né? lado está se progredindo? E aí que eu acho que a provocação que eu fiz, agora o Pedro aprofundou o sinal que eu levantei ali, daquilo que eu falei que o Felipe tinha falado, que ele não quis falar, ele só foi genérico, né? Mas não era o que eu sei que não é isso. Mas essa questão que o Pedro levantou é importantíssima, porque ela é libertadora. Porque agora nós estamos olhando para uma mulher que trabalha em casa e nós estamos dizendo para ela que há dignidade nisso. E que a mulher que trabalha fora de casa não pode oprimi-la
e nem denunciá-la por isso. Mas também estamos dizendo que a mulher que trabalha fora de casa, há dignidade nisso. E que uma mulher que trabalha em casa não pode oprimir e denunciá-la por isso. Agora, ambas, as duas, a que trabalha em casa e fora de casa, se fazem isso como um caminho para alcançar o favor de Jesus, ou o olhar de Jesus sobre elas, ambas estão em pecado, porque estão pelo caminho errado Ou a e sua não própria pelo identidade, né? isso, e não pelo O evangelho, ser como o é Lucas falou. fazer, né? Isso, e não pelo evangelho, como o Lucas disse, que é o único caminho que nos liberta disso. E aí eu acho que há dignidade nisso, e muito legal isso que o Lucas trouxe sobre esse mito do progresso, né, positivista. Inclusive o próprio Yang Chuan vai falar que isso se torna uma violência em algum momento, ele chama do ciclo da violência do positivismo, mas você tem uma evolução nisso ainda, eu acredito, Lucas. Porque quando você sai de um ambiente escravocrata, onde a força de trabalho, como você disse, é humana ou animal, e vai para um ambiente industrial, onde o homem pode operar uma máquina, que a máquina faz a força, a indústria faz a força, ah, você coloca o homem como um proletário, usando aí as expressões, né, que se usa na história. Ah, mas nós estamos numa outra era já, na era da automação agora, aonde você não precisa nem do indivíduo mais. E aí o indivíduo, ele corre um outro risco, dele se tornar extremamente alienado do processo. Que é mais ou menos, desculpa aqui a limitação da linguagem, tá bom? Pode parecer um pouco machista o que eu vou falar, mas pensando nessa opressão feminina contra a mulher, então é a mulher que antes lavava a louça e agora eu tenho uma máquina de lavar louça para ela. Agora ela vai só pôr a louça na máquina. Agora, se eu arrumar um jeito de fazer esse processo da máquina ser automatizado, né, eu não preciso da mulher nem para isso. Ela perde o valor completo. Então, se o valor está nessa estrutura social, o pior do que tê-la num papel errado é tê-la numa inexistência, ignorá-la por completo nesse processo. Então, há um desafio aqui que a gente vai. Quantos homens a gente conversa com eles, que falam com a gente de questões da vida, que ignoram a opinião das suas esposas, ignoram o papel delas no processo decisório dentro de casa, no processo decisório das finanças, do que vai se construir ou não vai se construir, entende? Isso é um baita avivamento que a gente precisa. Nós temos aqui, por exemplo, o Felipe que está construindo uma casa agora, né? E eu tenho certeza, piedoso como o Felipe é, que a casa que ele está construindo é a casa que a esposa dele quer. Óbvio que ele que está se esforçando, está fazendo, tá. E ai dele, né? Se ele não fizer a casa que a Carol quer. Mas quantos homens a gente sabe que não é assim? Eles simplesmente relegaram as mulheres à inexistência. Não é nem mais ao processo industrial. Eles automatizaram a vida e ignoraram elas. Não sei se faz algum sentido isso. Não só faz, como eu acho que ah, essa consideração é importante para que a gente possa vislumbrar uma, uma, uma compreensão melhor do que mulheres representam e do que homens representam. Uhum, Ou seja, a vitória ou o objetivo não são simplesmente novas posições mais ah, elevadas, uhum. né? Porque no dia que essas posições mais elevadas também se forem desnecessárias, elas perdem novamente a sua importância ou dignidade. A discussão sobre a dignidade, ela não pode ser funcional. Ela precisa ser teológica. Ela precisa ah, ah, acontecer na conexão da, 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 da existência do homem e da mulher em relação com Deus. Na sua origem em Deus, na sua sustentação em Deus, no seu propósito divinamente estabelecido, e por aí vai. Não pode se restringir à questão das posições, das ocupações sociais, econômicas, mercantis e por aí vai. Pois é, não só isso, né, toda a vida a gente precisa pensar teologicamente, seja com relação aos papéis, seja inclusive com as emoções, como nós conversávamos no nosso bate-papo aqui em off, né, e ainda vamos tratar sobre o assunto que nós conversamos aqui. Mas Felipe, diante disso tudo que a gente tem ouvido, como cultivar isso? Como cultivar essa visão mais teológica sobre o sexo oposto? E quais seriam os caminhos práticos para que essa polarização, que é inevitável no mundo, ela seja desconstruída nessa nova comunidade?
nesse novo corpo chamado igreja? Ah, eu acho que não é toda tarefa é difícil, mas ela pode ser simplificada, pelo menos do nosso lado, né. E não tem jeito, as pessoas têm que aprender o que a Bíblia fala sobre homem e mulher. As pessoas têm que voltar para a Escritura e elas têm que ler. Elas têm que ler as passagens onde se fala sobre homem e mulher, sobre como Deus os criou, como o problema começou, quem eles são na Escritura, o que eles fazem, como eles deveriam pensar a vida, como eles deveriam enxergar a sua própria identidade. Eles precisam disso. As pessoas precisam alimentar a mente delas com categorias que sejam bíblicas, porque a partir do momento que elas alimentam a mente com categorias bíblicas, aí sim elas vão poder confrontar as outras categorias. Aí sim elas vão poder fazer uma avaliação crítica do que elas têm visto. E se elas fazem uma avaliação crítica biblicamente orientada, as próprias pessoas vão começar a encontrar o caminho, a saber o que se deve fazer, o que não se deve fazer, como se deve pensar e como não se deve pensar sobre o assunto. Os homens aprenderão o que é ser o homem bíblico, o que é ser um bom homem. A mulher aprenderá o que é ser uma mulher bíblica, o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Hoje nós temos tanto material bom aí publicado no Brasil, tanta gente boa falando que as pessoas podem, recorrer a isso. Os líderes das igrejas, os pastores, muitas vezes as pessoas não vão nós sabemos, nós estamos no ministério, nós sabemos que muitas vezes os nossos irmãos da igreja, eles não vão buscar por si só, eles precisam de uma espécie de curadoria, teológica ou curadoria espiritual, e isso é feito por meio da liderança da igreja, por meio dos mestres da igreja, que vão estar ajudando as pessoas a encontrarem boa literatura, bons caminhos, e aí vem aquele ponto final que o Joel levantou, que vocês levantaram da pesquisa da Quest, né. O que vai diminuir o número de abusos contra mulheres dentro da igreja, de abuso físico e emocional contra mulheres dentro da igreja, o que vai diminuir a agressividade dos homens contra as mulheres, o que vai diminuir, o distanciamento, a alienação de algumas mulheres em relação aos homens, é o conhecimento do que Deus quer de nós, é saber o que a Bíblia ensina e confrontar isso com o nosso pecado e com o nosso desejo de querer abusar dos nossos limites. E aí, quando nós tivermos o conhecimento e entendermos os nossos limites e compreendermos as nossas responsabilidades, aí sim nós poderemos fazer uma escolha que não é orientada pela cultura, mas uma escolha que é orientada por Deus e pela sua palavra, para tomarmos as nossas decisões. E aí sim nós saberemos que se ultrapassarmos o limite e abusarmos da nossa função, da nossa posição, nós poderemos ser responsabilizados pelo nosso pecado, mas saberemos por quê. Então acho que passa por aí, eu acho que não tem alternativa. Não tem alternativa. A igreja ela precisa se conscientizar disso. Nós temos o rumo, nós temos o caminho, nós temos a palavra do Senhor. Nós temos uma estrutura que o próprio Deus estabeleceu para que ela fosse colocada no lugar e pudesse ajudar todos os crentes a crescerem em Cristo e aprenderem essas coisas e aprenderem a ler a vida de maneira teológica. Existem as ferramentas, existem os meios, mas existe também o pecado que nos assedia e que quer nos afastar desse caminho o tempo inteiro. Existe o pecado que quer nos tornar apáticos, que quer nos distanciar do ideal de Deus. Existe a preguiça, existe a indiferença e existe o desejo de seguir as nossas próprias paixões, como Paulo fala lá em 2 Timóteo, né, que os homens ajuntariam para si mestres segundo a sua própria cobiça. É aquela ideia de querer ouvir só o que eu quero ouvir. Então, o caminho é um caminho duro, é um caminho de trabalho, é um caminho que exige dedicação, que exige resiliência. Ele é um caminho que pode parecer complicado, mas ele é um caminho simples, porque o caminho do Senhor é simples. E num tema que é tão complicado na nossa sociedade e que tem sido, assim, o estopim para tantos conflitos dentro das igrejas, entre famílias, entre homens e mulheres, entre moças e rapazes, não dá para sair disso aí se não for com muito trabalho, com muita dedicação e seguindo o caminho da simplicidade que as escrituras ensinam e tendo a humildade de saber que aquilo que Deus deixou para nós e que foi escrito entre 3.500 e 2.000 anos antes de nós, é sabedoria que é válida para todas as épocas e é a sabedoria que liberta, é a sabedoria que transforma, é a sabedoria que dá o caminho. Pedro,
muitas vezes não, né, acho que certamente o corpo, a igreja, ela uma vez que ela é detentora do evangelho, uma vez que ela é aqueles que receberam de Cristo a esperança da mensagem de Jesus e da reconciliação em Cristo Jesus, uma vez que a cultura também é formativa e por diversos movimentos como Red Pills, feministas e etcétera. Hã, qual que é o papel da igreja em formar? Qual que é o papel, então, formativo da igreja, de resistência, inclusive? De uma igreja que não apenas ensina a realidade dos novos papéis em Cristo, mas que molda esses relacionamentos pela maneira como os seus próprios membros se relacionam entre si. Qual é o papel da igreja na restauração ou na resistência desse tipo de relacionamento entre homem e mulher? Isso é muito importante, porque nós normalmente lidamos com esse assunto de maneira reativa. Eu estava conversando com o líder da nossa igreja recentemente, ajudando ele a lidar com isso nos níveis dos nossos ministérios etários na igreja. Eu usei uma expressão para ele, né, eu falei assim: "A gente tem que se planejar e trabalhar para parar de apagar incêndio espiritual e começar a criar políticas de educação e processos educacionais que eles previnem o incêndio, e eles criam soluções, preventivas e não somente soluções reativas, né. E eu acho que esse é o grande papel da igreja. A igreja sempre vai educar de maneira reativa, ela vai ser confrontada com o problema e vai precisar oferecer uma resposta, e eu acho que hoje a gente tem tentado fazer isso, mas a igreja precisa trabalhar de maneira formativa, e ser formativo é trabalhar antes do problema, vislumbrando o problema e apresentando soluções, capacitando pessoas para lidar com ele antes que eles aconteçam. E é onde eu acho que está o grande o erro pra gente. A gente faz isso nos ministérios com jovens e nos encontros de casais. Mas a gente não faz isso nos ministérios infantis e de adolescentes da nossa igreja. O lugar para se formar visão de mundo, masculinidade, feminilidade é no ministério infantil, no ministério com juniores e no ministério com adolescentes. E para isso a gente precisa oferecer uma proposta que não seja culturalmente localizada ou condicionada, mas que seja evangélica, né. Então, por exemplo, qual é o grande movimento, que as pessoas têm falando sobre precisamos formar meninos homens que trabalham duro e são violentos? Cara, é o movimento que a gente tem tentado incorporar para a própria igreja. A gente sobe a montanha com os meninos e chama as meninas pra pintar unha em casa, entendeu. A gente acha isso legal e tudo bem, mas, cara, isso é condicionar a molecada das nossas igrejas a fazer o quê? A olharem pra vida como se elas fossem definidas pelas escolhas que elas fazem, nessas preferências culturais. Qual o problema das meninas subir a montanha? Acho um problema os meninos pintarem a unha, mas isso pode ser assunto para um outro podcast. Existe uma associação cultural importante que precisa ser distinguida aí. Mas veja, muito daquilo que a gente está oferecendo para crianças e adolescentes na igreja é valores culturais travestidos de Bíblia. Quer um exemplo? E aí eu vou chutar o balde agora, mas tudo bem. Eu acho que a gente fica ensinando as meninas na igreja a ser uma mulher como Ruth. Tá errado. Porque Ruth é uma mulher segundo o coração de Deus na Palestina da época que Ruth era. Ruth responde à luz com as verdades de Deus, condicionada ao momento cultural que Ruth está. Por que Ruth precisa casar naquela sociedade? Que não existe solução fora do casamento para aquela mulher naquela sociedade. Numa sociedade como a nossa, talvez uma tragédia como aquela não levasse uma mulher a buscar um casamento para ser sustentada. Talvez ela teria formação, faculdade e condições de se manter sozinha e glorificar Deus dessa forma. Percebe o problema? Mas a gente pega a história de Ruth e diz: ser mulher é fazer o que Ruth fez. Corra atrás de um homem e ele vai sustentar você. Então A eu acho que exegese precisa vencer esse é um o problema. anacronismo, né? Oi, Joel. Não, eu falei, a Não ouvi. exegese precisa vencer o anacronismo. Exatamente, exatamente. A gente precisa parar de ler o mundo bíblico à luz das nossas leis modernas ou pós-modernas, né. Então acho que esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é, a gente tem que falar de fato, como o Felipe falou, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher à luz da escritura desde o início, né. E eu estava lidando com um caso esses dias, né, de um menino na nossa igreja, tem crescido sem, isso é o mais comum do mundo, né, meninos que crescem sem a referência masculina pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas condições, né. E às vezes no meio do caminho alguém começa a dizer assim: ele vai ter certos tipos de comportamentos porque faltou para ele uma referência masculina na história dele. Isso Uhum. pode ser verdade, isso existe uma influência real, negativa da ausência de um pai na vida de um adolescente, de um jovem, de um junior, porém,
não é o pai dele que é a maior referência de masculinidade que vai ser a solução para a masculinidade dele. O maior modelo de masculinidade que esse menino pode ter é o exemplo do próprio Senhor Jesus, que redime ele dessa circunstância de ter crescido sem pai e dá para ele um coração e uma disposição de ser o homem que Deus quer que ele seja, mesmo na ausência do próprio pai dele. Então eu acho que a igreja precisa abrir mão de ser promotora de cultura no que diz respeito a importar valores culturais e traduzi-los nos seus ambientes formativos, e a ser mais propositora de teologia consciente dos valores culturais do qual ela está inserida. Então a gente precisa ensinar crianças, juniores e adolescentes a serem homens e mulheres à luz de quem é o próprio Deus e da verdade do próprio Deus, e não só à luz dos personagens bíblicos e totalmente condicionados, óbvio, a partir do poder do evangelho. Ô, Du, isso daí é fantástico isso, né? Mas queria dar um exemplo. O Lucas, esses dias, deu uma aula lá na igreja pregando sobre a paternidade de Deus, porque nós, quando pregamos a lente teológica, como o Felipe está insistindo de forma perfeita, parece que a gente tem uma gana gigantesca em aplicar culturalmente isso. Parece que a gente quer aplicar, daí a gente vai para a teologia e acha um jeito de aplicar o que a gente pensa, a partir da ideia teológica. O Lucas explicou sobre a paternidade de Deus, e eu citei isso no final da mensagem até. Ele, claro, ele fez aplicações, mas ele não se ocupou em aplicar. Ele se ocupou em explicar quem é Deus como Pai, eterno, na criação, na redenção. E ele esbarrou por vezes até nessa questão de que nós temos referenciais de pais, como o Pedro falou, ruins, que deveriam amar e não amam, deveriam cuidar e não cuidam, deveriam proteger e não protegem, deveriam exemplificar e não exemplificam coisas boas. Mas no final o que o Lucas disse foi: o Pai eterno, ele é tudo isso. Simples assim. Aí, se isso daí, talvez isso não seja pragmático, como eu conversava com o Pedro II, mas é prático demais, cara. Teologia, nesse sentido, se torna muito prático. Talvez não tenha 3 passos de como se tornar um pai melhor, mas tem o referencial perfeito de um pai. E eu queria dizer uma coisa também sobre a cultura Red Pill que você falou. Eu acho que isso é uma resposta. O Felipe, há um tempo atrás, no nosso podcast, ele fez uma análise sobre esquerda e direita, que foi uma das análises mais, assim, equilibradas que eu já vi, não sei se vocês vão lembrar, quando ele até usou lá o exemplo do Chaco, lá no Paraguai, né, lá da região lá do Paraguai, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou que o problema da nossa crise política esquerda e direita é que nós estamos preparando 2 juventudes para a guerra campal. Não sei se o Felipe vai lembrar disso. Que uma hora os caras vão se pegar e vão se matar, e já estão fazendo. Porque são reações, né? Alguém levanta com uma luta, alguém reage com uma luta contrária. Eu acho que esse movimento, eu que estou no ambiente escolar passando umas férias lá, o Pedro que trabalha com novas gerações, é uma vida que eu tenho que viver. O Pedro que trabalha com novas gerações, eu tenho visto isso de forma muito forte na escola. Essa cultura do ódio à mulher, do ódio ao feminino. E eu sei que tem uma forte influência da pornografia nisso, porque eles têm um acesso muito fácil à pornografia, então eles coisificam a mulher, objetificam ela, então é fácil olhar ela como qualquer coisa menos uma pessoa digna como criatura de Deus. Mas eu vejo o movimento feminista, historicamente, e aqui eu não estou justificando nem desculpabilizando a violência masculina nisso, mas o movimento feminista, ele é uma força reativa ao homem, feminismo ideológico. E não tinha como que um erro desse tamanho, que trata o homem como problema da sociedade, não ter uma reação de igual modo, numa força proporcional a ela. Então, o que nós estamos assistindo, minha percepção, tá? Claro que precisaríamos desenvolver, mas esse movimento Red Pill é uma resposta frontal e de proporção igual a um movimento que disse: o homem é o mal da sociedade. Então agora a E gente está olhando igualmente para a ruim, mulher. né? Oi? E igualmente ruim, né? Ela é igual em níveis de proporção, mas ela é igualmente uma resposta ruim a um problema teológico. Isso nos chama atenção para essa cultura, tem falado com o Lucas até esses dias, sobre essa cultura de bondade. Porque do jeito que o Felipe falou sobre política aquela vez,
A gente tem um lado aqui gritando, gritando, gritando. Apareceu um outro lado que a gente deu voz e começou a gritar, e eles vão se matar. É a mesma coisa. O movimento feminista foi, foi, foi. Agora os meninos dessa geração estão vindo e estão dizendo assim: "Ah, a gente viveu um mundo lá atrás que era orientado pelo masculino. O meu pai me contou isso, o meu avô me contou isso. E agora a mulher quer dominar o que era meu? Então você vai ter uma força de igual proporção social, me parece acontecer. Nós vamos ter que lidar com isso como a gente lida com questões de política à luz do evangelho." Acho que fica claro pra gente nessa conversa é que ela é uma conversa que não é simples, não é fácil, mas é uma conversa absolutamente necessária. Se você está ouvindo esse programa, se você tem se despertado para esse assunto, saiba que nós 5 não temos a menor pretensão de esgotar esse assunto em 1 hora. Acho que deu para você perceber que se trata de um problema complexo, sério, de diversas camadas, que envolve desde a nossa compreensão de uma leitura social saudável, assim como de uma hermenêutica honesta da luz das Escrituras, para que entendemos o que elas querem nos ensinar sobre o papel de homem e mulher e apliquemos ao nosso tempo de hoje. Mas o nosso objetivo aqui é que você talvez tenha percebido que, nesse debate sobre quem está certo, essa é uma pergunta que é uma pergunta insuficiente. A questão não é quem está certo na briga dos sexos, a questão é que como nós tratamos homem e mulher como adversários, nós negamos o nosso papel mais essencial de criaturas feitas à imagem de Deus. Criaturas que juntas foram criadas não para competir, mas para refletir juntos a imagem que nós recebemos do nosso Criador. Por isso o Du, Evangelho é nessa para guerra nós o dos convite e sexos, o princípio para chamarmos ambos ao arrependimento, à graça e à reconciliação possível somente por meio do sangue daquele que nos reconciliou. Né, Pedro? é isso aí. Du, nessa guerra dos sexos, quem tá certo é Jesus, que é o Adão Isso perfeito. aí. Ah, ele Boa. é ele é o homem que nós nunca fomos e nunca tivemos condições de ser. Ele tem o caráter que nenhuma das mulheres poderia produzir por si mesmo. E é por isso que ele é o substituto perfeito, como você apontou no finalzinho, né. Ah, ele é quem nós não somos e ele é por nós. É. E uma coisa que eu queria dizer também, que nesses anos de ministério pastoral, lidando com homens que são, no mínimo, insuficientes, né, contra em violências contra mulheres e tudo mais, é a gente costuma demonizar, né, pessoas que fazem isso, e é muito difícil mesmo quando você se depara com alguém que está praticando violências físicas, psicológicas, enfim. Mas nos meus anos, com raras exceções, o que eu percebo é que esse homem também está clamando por ajuda. Ele está com medo de não ser suficiente. Ele está cheio de inseguranças. Ele está tentando pertencer de alguma maneira e ele acredita que pertencer é pela força. Tem uma história que eu sempre uso, eu vou ter, depois eu não comento mais. Mas eu levei meu filho jogar futebol uma vez num campeonato, e meu filho é um filezinho de borboleta, vocês conhecem ele. E ele gosta de driblar e tal, aquele negócio, e tinha um menino lá que batia nele, meu Deus do céu, batia, batia, batia. E uma hora o menino derrubou ele, passou por ele, pisou com força nele. E o menino parrudão, grande, alto, assim, e ele levantou pra fazer alguma coisa no menino. Não sei se ele ia dar um soco, mas ele ia dar um, ia levar 10, né, porque o menino dava 3 dele. Na hora que eu vi, eu gritei e falei: "Efraim, vem aqui agora". E ele veio. E eu falei: "Que você ia fazer, cara?". Ele começou: "Pai, porque ele não sei o quê, ele me bate, né". Eu falei: "Frá, isso não é força, cara. Força é você apanhar, levantar e não deixar que a agressividade desse menino mude quem você é. Isso é força. Esse menino é fraco, ele acha que ele vai ser o melhor no final do jogo se ele mostrar que ele é o mais forte, que ele é fisicamente o mais parrudo". Eu falei: "Mas você vai ser o forte no final do jogo se você aprender a lidar com as suas emoções, e mesmo diante da agressão que no futebol você optou quando entrou, tem um juiz para decidir. Se ele não viu, fazer o quê? Você não deixar esse menino transformar você nele, não responder igual ele". Então, o que eu tenho visto nesses anos como ministro do evangelho, vocês eu imagino também, o que esses homens são esses valentões do futebol, tentando no final do jogo dizer: "Olha como eu sou mais forte que você". Mas eles só são assustados, com medo de levar um drible, ser humilhado, tomar uma caneta, um chapéu, né, sair sem fazer nenhum gol. E a gente eles precisam da graça e da misericórdia de Jesus, eles precisam de pastores que vão dizer isso para eles.
com graça e com misericórdia, mas com seriedade e, quando necessário, com limites bem reais para proteger pessoas vulneráveis. Muito bem. Amigos, você que está nos ouvindo, lembre-se, esse é um começo de uma conversa que começa aqui entre nós 5, mas precisa continuar na sua igreja, na sua comunidade e principalmente na sua casa também. É isso, obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês mais uma vez, meus amigos. Obrigado por você que nos acompanhou ou ouviu até agora. Até o próximo programa, a gente se vê por aí.